noite a todo o telespectador que nos acompanha a esta altura. Bem-vindo ao seu jornal principal. Vamos agora aos destaques. Analistas entendem que desorganização do Estado alimenta crime organizado. 35 pacientes da Covid-19 lutam pela vida no centro de tratamento da Plana Caniço B. Subsídio de IDAI leva jovem a matar padrinho em Manica. O líder da Perdiz, Ossufo Momad, diz que Moçambique vive uma paz de conveniências devido à predominância da discriminação. Defendemos o diálogo como única via para nos entendermos como moçambicanos. Ossufo Momad falava esta terça-feira em Maputo, na qualidade de orador principal em torno da paz e reconciliação nacional, desafios e perspectivas, onde garantiu que a intolerância política resulta da paz de conveniências. As assimetrias regionais, a falta de distribuição equitativa da riqueza nacional, a partidarização do Estado, a má gestão da coisa pública, o nepotismo, a perseguição, sequestros e assassinatos seletivos dos opositores políticos, acadêmicos, magistrados, jornalistas, empresários e outros males do nosso cotidiano constituem um grave atentado à paz e reconciliação nacional. Precisamos de coerência que consiste na aceitação do outro como sendo também moçambicano, com direitos e liberdades iguais. O líder da Perdiz diz que a reconciliação nacional implica a eliminação de vícios nocivos da governação excludente. Não pode existir reconciliação efetiva quando uns têm tudo e outros não têm para sustentar suas famílias. Não existe reconciliação quando há perseguição e intolerância em relação ao pensar diferente. Quando no aparelho do Estado e nas empresas públicas só é dirigente quem pertence ao partido governamental. A marginalização dos governos locais dirigidos pela oposição é tida como outro obstáculo que impede o alcance da paz efetiva no país. Quando as autarquias dirigidas pela oposição são discriminadas na hora de alocação de fundos e de investimentos para o desenvolvimento. Fica claro que o quadro acima descrito não permite estabilidade política em Moçambique, por quando estas situações nos levam a viver uma paz aparente, mas porque os alicerces da concórdia e da democracia foram sendo postos em causa pelas situações que acima apontamos, o país entrou em sucessivos conflitos, regredindo na estabilidade política, segurança e reputação internacional. E a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, aponta a valorização da integridade humana como principal alicerce para paz e reconciliação. Não podemos apenas falar de paz, de reconciliação, de unidade do Estado, de soberania. Essas palavras devem sair do discurso para a realidade, para darmos vida à nossa Constituição da República, que lança os parâmetros estruturais da modernização, alicerçados no respeito e garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. De realçar que a mesa redonda tinha como principal objetivo buscar subsídios para pôr fim aos ataques no centro do país. Enquanto isso, analistas entendem que a desorganização do Estado alimenta o crime organizado. O que está organizado. O analista e político Mohamed Yassin diz que a ausência de paz e segurança do país resulta da desorganização do Estado para debelar a sofisticação e aumento da criminalidade. O que está organizado
não é o crime, é o Estado que está desorganizado. Sempre que um governo não está muito bem articulado, abre espaços para que pequenos grupos de interesse, neste caso são os raptores, encontrem espaço para poder exercer a sua função. Mas também é muito difícil ter o número de raptos que tem nas grandes cidades sem que haja envolvimento das forças que deviam nos proteger. Já houve reconhecimento do próprio comandante-geral da polícia. O que está em causa é como filtrar esses infiltrados. Mesmo posicionamento é apresentado pelo analista Hilário Chacate, que assegura que o Estado moçambicano está capturado por infiltrados que prosseguem interesses contrários aos do Estado. É que o Estado, como eu disse, parece estar capturado e o Estado não consegue controlar o crime organizado a nível nacional. É preciso que o país seja muito mais criativo no sentido de melhorar as técnicas de investigação. É preciso motivar também os agentes, portanto, da Cernic, muito em particular, e os outros agentes da polícia que estão por detrás da investigação dos próprios crimes, até porque há especulações de envolvimento, infelizmente, de alguns agentes, portanto, da polícia. Provavelmente por causa das condições que a polícia tem, isso de certa forma acaba levando-los facilmente também a cair nessa situação. Já o parlamentar Lutero Simango sublinha que a ocorrência frequente de raptos e insegurança no centro e norte revela que o país atingiu o pico da violência e insegurança que minam os esforços para o alcance da paz. Na zona norte do país, uma violência armada provocada por insurgentes. Depois, na zona centro, também temos uma violência armada. E na zona do sul, temos os raptos e sequestros. Então, nós temos que... não podemos ver, o país não pode ver assim. Não podemos. Temos que resolver os problemas. Então, a sua solução passa necessariamente em que possamos todos ser engajados neste processo e tenhamos a plena consciência de que Moçambique tem que sobreviver. E a nossa sobrevivência passa necessariamente pela normalização da vida das nossas populações. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Mulhov, e o analista Chacate defendem a necessidade da especialização das forças policiais para devolver a paz ao país. O que nós achamos é que tem que ser reforçada os mecanismos que atuais temos para poder garantir a segurança. Eu penso que é assim que nós devíamos ver, reforçar o que já existe como mecanismo e não necessariamente em capacidade. Eu penso que Moçambique de facto é capaz, o que tem que fazer é basicamente investir cada vez mais em garantir que os moçambicanos são seguros, reforçando a atual capacidade existente. Então, os nossos acordos de paz, infelizmente, caracterizam-se por serem acordos de conveniência e acordos, portanto, que acontecem para a resolução de um problema muito imediato, não acordos, digamos, a longo prazo. De lembrar que de janeiro até ao presente mês foram registrados 11 raptos no país. Seguimos agora com outras notícias. Jovem mata seu padrinho alegando que pretendia apoderar-se do subsídio de apoio às vítimas do IDAI em Manica. Já tiveram os melhores momentos. Foi o homem que o ajudou na celebração do seu casamento. Eram felizes, mas mal que soube que o seu padrinho beneficiou dos 7.500 meticais no âmbito de apoio às vítimas do ciclone Idai, este alegadamente viu uma oportunidade ímpar de ter dinheiro de forma fácil. Com o recurso a uma katana, este homem supostamente tirou a vida do seu padrinho no posto administrativo de Inchope, no distrito de Gondola. Há contas que a polícia nega ter praticado o ato, tendo dito que nunca lhe passou pela mente tirar a vida do seu principal companheiro. Falsas, eu não matei ele, nunca matei ninguém. Eu matei ele, nunca discuti com ele, nunca tive briga com ele, nunca tive confusão com ele. Nem pelo menos discutir com ele nunca na vida. Só apenas estávamos a rir, beber, conversarmos, rir. Nunca lutei com ele, nunca discuti com ele, nunca briguei com ele. Nunca tive problema, nesse apontar dedo com ele, nunca. Era só pai, filho, meu filho, pai. O porta-voz do Cernic em Manica, Medi Bulacho, disse que não há dúvidas de que este homem cometeu assassinato. Tendo usado instrumentos contundentes e acabando tirando a vida daquele cidadão.
de referir, existem várias provas que incriminam este suspeito. Uma delas é o gorro que o indivíduo usava e acabou se esquecendo no local do crime, e foi uma das provas que o Cernic encontrou no local do crime. O dinheiro que poderia trazer a felicidade trouxe desgraça. Detidos 3 indivíduos que se faziam passar por agentes da PRM para assaltar cidadãos na via pública na cidade de Maputo. Estes 3 indivíduos, a contas com a PRM, são acusados de integrar uma quadrilha formada por 5 elementos que se ocupavam em assaltos com recurso à arma de fogo na via pública. Para alcançar os seus objetivos, faziam-se passar de agentes da lei e ordem, quando na verdade são malfeitores. A última incursão mal sucedida deu-se no bairro Boquiço, no município da Matola, onde com a arma do tipo pistola abordaram um cidadão, agrediram-no e ainda apoderaram-se de 12.500 meticais. Estamos a falar de uma quadrilha composta por 5 indivíduos, em que um deles, primeiramente, contactado a vítima no sentido de vender-lhe um telemóvel a um preço que a vítima acabou comprando a um preço de 1.200 meticais, que dias depois terá se deslocado ao encontro da vítima, acompanhado dos seus 4 comparsas, dizendo-se detido, ou como se estivesse detido pelos seus comparsas, como sendo agentes de investigação criminal. Os acusados declaram-se inocentes. Nós estamos presos porque eu estava lá a ajudar ele a ir levar o dinheiro que era dele. Ele que estava a ir levar o dinheiro que era dele. Chegando lá, o senhor Ginito disse que ele não podia levar. Nós ficamos como eu e o irmão dele. O senhor Ginito inventou assim, numa de que eu fui para a casa dele com polícia, quando não é polícia, e meu irmão é amigo do meu irmão. E ele respondeu assim quando nós chegamos: eu não posso resolver este assunto aqui, porque acaba de chegar meu irmão da Beira. Este indivíduo, que teria transportado o grupo de assaltantes, jura de pés juntos que não sabia do plano. Eu apenas ofereci a boleia. Chegados lá, o que é que aconteceu? Eu estacionei a viatura, parei, e eles desceram, foram ter com o tal senhor. Conversaram aí todas as coisas e acho que chegaram até o consenso de se devolver o telefone. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo está no encalço de 2 comparsas do trio detido, um dos quais continua na posse da arma do crime. Detidos 2 funcionários e uma utente, neste caso da Direção de Identificação Civil da cidade de Maputo, por envolvimento em esquemas de corrupção. Aqui, desde as 11 até aqui, só estão a entrar brancos e mulatos, que não formam bicha, só nós, os pretos, é que estamos a formar bicha. Queremos saber o que é que isso significa. Se nós não somos moçambicanos de gema, os moçambicanos são os brancos, os mulatos, que têm dinheiro ou não. Mas aqui há pessoas que entram, deslizam, são atendidas. De repente estamos a ver uma pessoa descer com talão. Há pessoas que estão a entrar a descer com talão. O Gabinete de Combate à Corrupção venha trabalhar e trabalhar a sério mesmo aqui na DIC. Venha trabalhar a sério mesmo e a paisana, onde ver que em menos de 1 hora pode-se mandar embora muita gente lá em cima. Após a TV Sucesso ter reportado casos de corrupção na Direção Nacional de Identificação Civil na cidade de Maputo, eis que o porta-voz desta instituição, Alberto Sumbana, anunciou esta terça-feira a detenção de 2 funcionários da instituição ao nível da cidade de Maputo por alegadas cobranças ilícitas aos utentes. Aliás, também foi detida uma utente por pagar subornos a um funcionário desta instituição. Temos 2 cidadãos detidos. Um é funcionário da instituição ligado à área de asseguramento e uma cidadã que também envolveu-se neste sistema de entrega de valores para rapidamente ser atendido. O que aconteceu aqui é que este colega abordou esta cidadã para que ela fosse atendida rapidamente, porque havia muitas pessoas na fila para serem atendidas e, como consequência, a senhora entregou um valor de 100 meticais e o funcionário teria dito que o valor não chegava, que devia aumentar e, na verdade, a cidadã aumentou o valor. A responsabilização da cidadã aqui
é justamente por ter aceite entregar os valores ao funcionário e não denunciar. Sumbana explicou que a detenção de um dos implicados foi possível graças à denúncia feita por uma utente que durante o processo de captação de dados foi exigida o pagamento de um valor extra. Semana finda, portanto, na sexta-feira, uma outra funcionária da cidade de Maputo está neste momento a ser ouvida numa das esquadras da cidade de Maputo, envolvida em atos de cobranças ilícitas. No processo de cadastramento do bilhete de identidade, o funcionário ou a funcionária dizia teria solicitado ao cidadão para que ele pagasse valores na boca da captação de dados. E esta cidadã, felizmente, porque o funcionário lhe exigia que ele pagasse mais valor, a esquadra meteu queixa. É isto que nós queremos, denúncia. De referir que só neste mês de novembro foram detidos 5 funcionários em conexão com esquemas de subornos para facilitar a emissão de bilhetes de identidade e outros documentos na cidade de Maputo. Transportadores semicoletivos de passageiros da rota Paindane, cidade de Inhambane, paralisam as atividades em protesto contra a degradação das vias de acesso. O problema é antigo. O troço Paindane, Estrada Nacional número 5, é de terra batida e não oferece condições de transitabilidade, ou seja, apenas viaturas com tração nas 4 rodas. A situação fica mais caótica no tempo chuvoso, onde, vezes sem conta, há viaturas que ficam entaladas na plataforma. Os transportadores semicoletivos de passageiros que garantem a mobilidade entre o distrito de Jangamo com a cidade de Inhambane dizem-se cansados em somar prejuízos e, por via disso, decidiram, a partir desta segunda-feira e por tempo indeterminado, parar com a atividade. Os carros estão a se estragar de qualquer maneira, não estamos a ter nada. Estamos em suspensão na estrada, mas praticamente nenhum carro está em condições para ter suspensão. São molas, tudo está de qualquer maneira. Estamos a sofrer, estamos a pedir, tendo direito para ver que pode nos ajudar, nos trazer uma estrada. Todos os dias nós passamos nas oficinas, você trabalha, divide o dinheiro com os mecânicos, assim como as lojas dos nigerianos, que são as lojas que vendem peças. Os nossos carros estão a ficar de qualquer maneira, alguns acabam arrumando os carros e acabam sofrendo as pessoas na via. A Associação dos Transportadores Rodoviários de Inhambane diz estar cansada de reclamar para que o governo faça uma reabilitação consistente na rodovia. A agremiação reitera que a paralisação da atividade é a única forma encontrada. Gostaríamos que o governo fizesse a estrada. Já estamos há bastante tempo passando vários sofrimentos, a estrada não está boa. Já reclamamos por várias vezes, não há solução. Agora, nós estamos em parar, pelo menos à espera da resposta do governo. O governo, a demonstrar pelas obras, não somente teoricamente, mas sim na prática. O troço Paindane, Estrada Nacional número 5, compreende 23 quilômetros e é a partir desta rodovia chega-se às zonas turísticas do distrito de Jangamo. Trata-se das praias de Paindane, Ligogo, Massavana e Baía dos Cocos. De notar que anualmente o governo, através da Administração Nacional de Estradas, despende no mínimo 6 milhões de meticais para obras de manutenção de rotina através de Saibro, uma tecnologia que se afigura pouco consistente para a rodovia. Enquanto isso, trabalhadores de uma empresa de construção civil na cidade de Nampula amontonaram-se de frente à casa do gestor em reivindicação de 3 meses de salário em atraso. Há cerca de 30 funcionários da empresa Jiquira Construções, baseada na cidade e província de Nampula, estão há sensivelmente 3 meses sem oferir os seus salários. Revoltados com o comportamento da direção, os funcionários amotinaram-se na residência do empresário e fizeram de refém o empresário e sua família. Mesmo com a presença policial, os funcionários não se deixaram intimidar. O comportamento desse patrão aqui, o patrão é muito disciplinado. Posso dizer, desculpa por expressão. O empreendedor é muito disciplinado. Não deram nem subsídio, o caso era nosso, o trabalho que nós fizemos, a estrada nunca fizeram com máquina, desse em clono. Fizemos manual, material foi a nossa, enxadas, não sei o que lá.
comida é nossa. Mas até agora não tem nem menos uma 500. Não quero tirar menos uma 500. Quando queremos dinheiro hoje, está a pedir documentos. No início não está a pedir bilhetes. Qual é o problema? Então, desde mês de agosto, dia 15, até hoje, novembro, nós estamos a receber. Então, vimos aqui para pedirmos o nosso salário. E quando chegamos aqui, o nosso patrão está nos complicar para recebermos. É preciso que a pessoa tirar bilhete. E no dia que estavam a fazer inscrito, não nos pediam bilhete. Qual era o trabalho que estavam a fazer? Estávamos a fazer uma estrada. Tem na fome, cara. A distância de 0 km a 18 km. Trabalhamos desde que começamos a trabalhar, não nos deu nem 50 centavos nem o quê. Assim estamos aqui a sofrer em casa, não temos nada para comer, nem sabão nem o quê. É por isso, viemos aqui a pedir dinheiro, nosso valor. Assim, estava a dizer, não vai nos entregar sem BI. Como é que vamos receber sem BI? E nós não temos, os outros não têm BI. Muita gente não tem BI. Como é que vamos fazer? No primeiro dia não estavam a dizer que trazerem BI. Você está a vir de que distrito? Distrito de Rabale, localidade de Caramaja, na Fome. Desde 7 horas até agora. E para acalmar a revolta, o empresário Jequira teve que recorrer ao governo do distrito de Rapalli para as negociações. No entanto, um dos representantes da Jequira Construções explica o seguinte. Nós já realizamos praticamente a 70% do trabalho e fizemos a faturação para que o governo, praticamente o fundo, faça a canalização dos valores. Então, esta demora no pagamento praticamente desse pagamento da faturação que nós já fizemos, para poder também fazer os pagamentos dos salários dos trabalhadores. Os dados foram divulgados esta terça-feira na cidade de Moatize pela esposa do governador de Tete, Célia Viola, por ocasião da celebração do Dia Mundial da Prematuridade. A fonte apontou que as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e as infecções maternas durante a gestação como os principais fatores da prematuridade, que pode ser controlada durante as consultas perinatais. Parto prematuro é uma das 3 causas principais de morte de recém-nascidos, porque os prematuros têm dificuldade em respirar, em se alimentar e são vulneráveis ao frio. É importante cumprir com o calendário nacional de vacinação. O bebê prematuro deve fazer as vacinas previstas no calendário, logo que esteja em condições para o efeito. Noutro desenvolvimento, Célia Viola esclareceu a importância de todas as mulheres grávidas aderirem às consultas perinatais para controlar os fatores de risco e evitar partos prematuros. Para prevenir o parto prematuro, é importante que a mulher faça o planeamento familiar e a mulher grávida faça consultas pré-natais no centro de saúde para poder fazer o diagnóstico precoce e tratamento das doenças que surjam. Nilda Bandeira é uma das testemunhas que há 12 anos teve parto prematuro e explica a sua experiência. Eu tive essa minha filha com 7 meses, dei parto em casa, demorei para o hospital. Cheguei no hospital, me puseram na balança, me deu 1,5 kg. Daí tinha que me transferir, me deram ambulância para o hospital provincial. Para minha filha crescer, fiz o mesmo também. E dizer que o bebê prematuro não vai perder paciência, nem ele cresce, basta seguir as instruções. Exemplo, essa minha filha já está grande, é de 7 meses. Agora já tem 12 anos e 7 meses. Refira-se que o Dia Mundial da Prematuridade celebra-se em mais de 50 países e este ano comemora sob o lema Juntos pelos Prematuros, cuidando do futuro. Ainda na província de Tete, concretamente no distrito de Xuta, escassez de chuva compromete a produção agrícola, colocando mais de 400 famílias em risco de fome. Bolsas de fome afetam mais de 400 mil pessoas no povoado de Mayombe, distrito de Xuta, província de Tete. O facto deve-se à escassez de chuva nesta região. A insegurança alimentar resulta do fracasso da presente safra agrária devido à escassez de chuva, a situação que assola com gravidade as famílias camponesas. Aqui é muita fome, é verdade. A fome aconteceu por causa de chuva. Nós semeamos os milhos, o sol veio bateu, mas esse sol quando veio bater
Esses milhos estavam a morrer aonde? Nas covas. A situação de fome aqui está drástica. A população nesses dias está a passar mal, que já eles não têm milho, não têm excedente. Acho que isso deveu-se muita chuva que se registrou no ano passado, fez muito estrago. Todo o capim está seco e os animais estão morrendo. Estou a falar neste caso de cabritos, bois, estão morrendo, não estão a aguentar. Aqui há fome mesmo, porque aqui não temos milho. Quando nós colhemos, nós já não vamos tirar coisa, nós vamos tirar alimento na machamba. Os mesmos pedem a intervenção do governo a providenciar insumos agrícolas por forma a resolver a situação de estiagem. O governo para nós pedido que nós para apoiar quando a chuva não chover, para nós pedimos apoio de comida, como não temos nada de fazer. Pedíamos que o governo pudesse olhar mais a situação desta população, falando realmente mesmo, a população está a passar mal, não tem comida e os animais também estão morrendo. Então o governo podia olhar nessa parte. Face a esta situação, o administrador de Ciúta, Gonçalo Gimus, disse que o governo e parceiros estão no processo de reorganização com vista a prestar assistência alimentar aos necessitados. Para a questão do Mayombe, estamos a providenciar a semente resistente à seca, neste caso Mapira e Meixoeira, não é? Porque mesmo essa semente da segunda época, que eles precisarão, nós que providenciamos com o Instituto da Agricultura para minimizar essa situação. Por outro lado, salientou que o seu setor está a potenciar os camponeses em culturas tolerantes à seca e de ciclo curto reprodutivo, de modo a minorar os efeitos de insegurança alimentar no seio da população. Insistimos a população, mobilizamos a população para que possam praticar essas culturas à seca, no caso de Mapira e Meixoeira. Importa realçar que as famílias camponesas afetadas pela estiagem no distrito de Ciúta, província de Tete, maioritariamente sobrevivem de agropecuária. Da província de Tete, rumamos agora à província de Sofala, onde comunidades da vila de Maringue já beneficiam de água potável. Este sistema de abastecimento de água potável foi implantado pela Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento, que tem o rio Nhamapaza a fonte de captação para posterior tratamento e distribuição nesta primeira fase inicial para cerca de 2.000 pessoas. Então, neste âmbito, estamos a fazer a rede de distribuição com um sistema de tratamento de água, com um tanque elevado de 60 metros cúbicos, que foi após a reabilitação. E temos um tanque apoiado de 400. Então, neste momento, estamos com uma reserva de 460 ligações. Os residentes da vila sede do distrito de Maringue mostram-se satisfeitos em ter no seu quintal uma torneira, depois de anos de sofrimento para ter acesso à água bebível e para, entre outros fins, lavar a roupa. Antes nós buscávamos água quase em uma base, era no poço, às vezes na bomba. A água da bomba tem sal. Nós só cavávamos uma cova, tirar aquela água, para nós pôr na botija, consumimos aquela água, mas naquela água era suja. Eu não matei dor de barriga, de diarreia. E agora já temos torneira, já temos uma boa água. Temos tudo de boa agora, apesar que é pouco, mas não, pouco a pouco vamos evoluindo tudo. Para a secretária do Estado nesta parcela do país, Estela Pinto Zeca, que visitou a infraestrutura esta terça-feira, ações como estas, que refletem positivamente na vida da população, continuam sendo um desafio para o governo, pois é sua pretensão que o raio de cobertura seja alargado para que mais famílias se beneficiem. E este é um sistema que neste momento está com 507 consumidores e a ideia é expandir-se porque tem capacidade para muito mais, acima de 10.000 consumidores, cerca de 15.000, penso que pode chegar até lá. E as escolas secundárias também, ou as escolas, muitas delas estão por primeira vez a ter água. E neste contexto em que nós estamos das pandemias, então é muito importante que essa expansão possa decorrer com maior brevidade, possamos também estimular a população para que possa ter a canalização nas suas casas, porque ainda há muitas famílias que usam no mesmo bairro através de um fontenário e é preciso que as pessoas tenham água dentro de casa, porque isso também ajuda a deixar mais tempo para os diversos a fazer.
Refere-se que, para além da vila de Maringui, Inhaminga e posto administrativo de Sena têm igualmente implantados estes sistemas. Feliz dia a todos os estudantes de Moçambique. É ponto final no Jornal Principal. Até amanhã.